Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus para nós, né? Para que nós possamos fazer as nossas reflexões e meditações. Hoje eu quero trazer para vocês uma curiosidade cristocêntrica. Lembra que nós já estudamos um pouquinho a respeito disso, né? A cristologia, a marca do Senhor Jesus Cristo do Gênesis ao Apocalipse. Hoje aqui eu quero trazer para vocês, no Gênesis capítulo 15, que é a aliança, né, que Deus faz com Abrão. Eu quero fazer citação do verso 9 e o verso de número 13 apenas. Os irmãos conhecem a história de Abraão e a sua peregrinação, né? Que lá na frente, posterior, nós vamos conhecer o fértil crescente, né? Mais tarde, ok? Então a palavra do Senhor diz assim, Gênesis 15, 9. Então ordenou ao Senhor: toma-me uma novilha ou uma bezerra, né? Uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Olha que interessante, nós temos aqui, né, uma simbologia forte, mas só vamos ver o que é isso. No verso 10 diz: Abrão trouxe todos os animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente uma da outra. As aves, no entanto, ele não tocou. Olha que interessante. Lá no verso 13 diz assim: então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terras alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha que interessante. Então o Senhor nosso Deus, na sua palavra, Ele já está fazendo menção, lá do Êxodo, já está fazendo menção de Jesus, do Espírito Santo e do trabalhar do Senhor no decorrer de todo este período de tempo. Então vamos a nós, olha que interessante, né? Os 400 anos, obviamente, nós vamos entender que é a escravidão do povo de Deus no Egito. Deus já estava conversando com Abraão nesse sentido, né? Porque ali adiante nós sabemos a história de Moisés, né? Que é muito interessante, né? E mais lá na frente ele fala também das 4 gerações, né? Que é interessante, no Gênesis 15, 16. Então olha que interessante, eu tenho Abraão, Isaac, Jacó e tenho Moisés. Então a partir da 4ª geração em diante eu vou formar uma nação. Mas eu tenho um preparativo: a 1ª geração de Abraão, a 2ª de Isaac, a 3ª de Jacó. E de Jacó veio as 12 tribos de Israel. E nessas 12 tribos de Israel nós vamos tirar ali então posterior Moisés. Eu estou resumindo bem a história para os irmãos terem uma visão clara do que acontece, né? Abraão então ele gera Ismael de Agar, né? Que vai ser outra descendência, que também gera Isaac, que é o filho da promessa, né? Então é interessante essas duas questões, que simboliza a raiz do bem e do mal, lá no Gênesis, né? O fruto da ciência do bem e do mal, é interessante isso, né? E que gera a árvore da vida. Olha, nós temos 2 momentos aqui, a ciência do bem e do mal e da vida. Então, Isaac tem a representação da vida, da promessa, que está atrelado a Jesus Cristo, interessante. E Ismael, a ciência do bem e do mal. Então nós temos 2 momentos aqui, né? Na simbologia cristocêntrica. Nós temos Jacó, o que é a 3ª geração. Jacó então gera 12 tribos, que tem a representatividade dos 12 apóstolos de Jesus Cristo na sua peregrinação por 3 anos. Interessante isso, né? Porque Isaías também comenta dos 3 anos de peregrinação do Senhor Jesus Cristo. Moisés, é interessante que ele entra na 4ª geração. A 4ª geração, então, é o apóstolo São Paulo,
que é o 13º apóstolo, né? O apóstolo da graça, o doutor da graça, né? É ele que faz a unificação do Evangelho no Novo Testamento. Então é interessante nós observarmos que Deus, ele já está traçando uma diretriz para o seu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, ou aquele povo que há de morar nos céus, né? E nesse momento, então, eu vou trabalhar a questão agora do Gênesis 15, do 9 até o 18, na verdade, né? Mas nós vamos falar o 9 e vamos falar o 13, para que os irmãos tenham uma compreensão clara nesse sentido que está aqui, né? Que é muito bacana também, é super legal de observar. Deus então deu 3 animais, a bezerra, né? Ou como ele chama aqui, a cabritinha, né? O novilho, né? Então a bezerra, a cabra e o carneiro. E então Abraão corta ao meio e põe uma parte de frente para a outra seguida. E de um lado ele coloca uma rolinha e do outro lado ele coloca um pombinho. Olha que interessante. Eu tenho uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras de chamada, na representatividade dos 400 anos da escravidão de Israel no Egito. Eu tenho uma bezerra que foi cortada ao meio, né, de 3 anos de peregrinação do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho a meia bezerra, que representa a criação e a vida, e meia bezerra, que é a queda do homem e a entrada do pecado no Gênesis. Eu tenho a cabra é interessante também, porque tem a mesma representatividade das 3 anos de Cristo, e meia cabra de um lado, então é o desejo da libertação, de ser livre, e, né, a emancipação, que isso vai acabar acontecendo no Êxodo, dentro daquele contexto dos 400 anos. É interessante isso, né? Que representa também os rituais e as cerimônias. E por um outro lado, a meia cabra é o mundo corrompido, né? A ausência do conhecimento de Deus, que está lá no livro de Oséias, capítulo 4. Interessante, né? Que na verdade predomina o domínio de Satanás. E o meio carneiro, que também tem 3 anos, né? Que também representa Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está desde o Gênesis. Interessante isso. O meio carneiro, né? Que era muito usado de outrora em sacrifícios, né? Então eu preparo para o caminho do Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo. Preparar o caminho do Senhor já está falando de João Batista e do caminho de Jesus, né? Muito bom. E os outros meio carneiro tem a representatividade do arrependimento, o perdão e a salvação da humanidade, que está em Jesus Cristo, na sua vitória. Mas Armando, e a rolinha e a pomba? Olha que interessante. A rolinha é o caminho da porta estreita, né? Que vem lá de Noé. Interessante, Noé já está demarcando isso para nós, né? Com o ramo da oliveira, ok? E a pombinha tem a paz, né, de Deus para com os homens, que é a reconciliação. Olha que simbologia linda de viver quando você vê as representatividades do Gênesis 15. E para nós fecharmos essa aliança, então o próprio Deus passa no meio dessa trilha como uma tocha de fogo, selando a simbologia que está aqui, né? Então é uma ruptura nos planos de Deus e a restauração do próprio Deus. Então Deus construiu toda esse arcabouço para que lá na frente nós possamos conquistar a salvação em Jesus Cristo, a reconciliação de Deus com o homem, conforme está escrito no livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Beleza? Esse é o pacto de Deus para com Abraão no Gênesis 15, ok? Medita um pouquinho sobre esse pacto, medita um pouquinho sobre essa simbologia cristocêntrica que é linda de viver, ok?
Fica na paz, que Deus abençoe. A paz do Senhor, Shalom Adonai. Até um outro momento da palavra de Deus, uma porção da palavra. Tchau, tchau. Paz do Senhor, paz do Senhor. Até mais, que Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.